Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto da Unicidade. Lembrando que este mês de fevereiro nós vamos fazer, todas as vezes em que o fizermos, faremos em vídeo, desse modelo aqui, né? Há quem prefira, né? Assim a gente tem um contato mais próximo do que somente no áudio. Mas o Minuto da Unicidade, no seu modelo, né, no seu padrão original, é áudio. Tá? Tem a vinhetinha, o fundo musical, aquele processo todo. Mas a gente não pode ficar sem comunicar com você. Ultimamente eu tenho corrido muito dos vídeos, né? Gosto mais do áudio porque, como radialista, a gente gosta, se sente mais à vontade, né? Dentro de um estúdio, dentro do ambiente de rádio, né? Mas vamos lá. Meus amados irmãos, quem é o Salvador é o título do Minuto da Unicidade de hoje. Mas por que nós perguntamos isso, né? Por que essa interrogação, se é óbvia? A resposta é mais do que óbvia, que é o Senhor Jesus. Não tem a menor sombra de dúvida, ou não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o que acontece é que, se a gente for analisar esta pergunta, respondendo-a com considerando outras formas de se observar a divindade, por exemplo, a doutrina trinitária, a doutrina unitarista, né, que são os testemunhos de Jeová, o próprio Jeová dos Exércitos se apresenta como Salvador. E a gente sabe que na doutrina trinitária, tanto a trinitária quanto a unitarista, o Jeová, né, Yahvé é a pessoa do Pai. Né? Deixa eu só ver se o áudio está chegando direitinho aí para você. Está bem o áudio, né? Você pode dar uma referência aí com relação ao áudio para que a gente possa melhorar nos próximos. Eu vou chegar aqui um pouquinho o microfone para perto. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou colocar um versículo aqui na tela, muito conhecido. Olha o que diz Jeová dos Exércitos. Ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Pronome pessoal. Pronome pessoal. Atenção, você que crê na doutrina trinitária. Esse é um pronome pessoal. Eu sou Jeová, diz os textos originais. Dizem as traduções, por exemplo, como a King James, né? Eu sou Yahvé. Ela não fala Jeová, ela fala Yahvé. Não tem problema, a gente sabe que está falando, está procurando aí de alguma forma manter o nome do Eterno. Quando você vai para os textos originais, em algumas traduções mais antigas, eu sou Adonai, né? O Elohim Deus, aquelas traduções tipo da do, né? Aquela judaica, né? De David Stern, por exemplo, né? E aí está apontando, está direcionando este versículo, está falando do Deus Pai. Engraçado que estava falando esses dias com um irmão, né? Eu não sei se é a trindade ontológica, o conceito da trindade ontológica, não sei se é a trindade econômica, tem a trindade econômica, a trindade ontológica, e tem uma outra trindade, de vários termos, né? Tiveram que criar várias saídas para o mistério, né? Mesmo com esses malabarismos teológicos, a trindade continua sendo um mistério, mas diz o quê? O Pai é Jeová, o Filho também é Jeová. O Espírito Santo também é Jeová. Ora, isso aí é para quê? Para tentar, de alguma forma, responder a questões como essa, onde o próprio Deus, em Isaías 43, Isaías 45 e várias outras passagens, principalmente no livro do profeta messiânico, né? Jeová falando que ele é Salvador. Então, peraí, nós teremos um grande problema, porque quando o anjo ele aparece para Maria para dar notícia que ela ficaria grávida, ela faz o quê? E dará luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jeová fala, fora de mim não tem, eu sou Jeová. Pronome pessoal.
Então, se você tem dois Jeová, fala, não, no Antigo Testamento, o filho também é chamado de Jeová. Veja a estratégia, a artimanha trinitária. Porque não existe nenhum filho chamado de Jeová no Antigo Testamento, a não ser o próprio Pai da eternidade. Isso aí é um consenso, até mesmo os testemunhas de Jeová sabem que Jeová é o nome do Pai. Acabou. O nome do filho, hein? Jesus. E Jesus, o filho, se apresenta como sendo ele o próprio Jeová dos exércitos. E isso lhe custaria a vida, ou melhor, isso lhe custou uma cruz também por blasfêmia, né? Lhe custou a morte, mas ele ressuscitou e está vivo pelo século dos séculos. O apóstolo Paulo, ele fala, anote aí para você conferir depois, a gente cita esse versículo inúmeras vezes. Paulo fala: estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. Tito 2, 13 e 14. Então, Paulo ele faz uma ponte. Ele escreve para Tito dizendo, olha, ele é o nosso grande Deus. Quem é o grande Deus? Jeová. E Salvador. Fora de mim não há Salvador. Quem é? Jeová, Jesus Cristo. Então, essa história de que os três têm nome de Jeová, Jeová não poderia dizer isso aqui e deixar de fora outro Salvador, que é o Senhor Jesus. E se os três se chamam Jeová, ele não poderia usar esse pronome aqui, eu. Ele teria que usar no plural, né? Nós somos o Jeová dos exércitos, não é? Não é lá o Gênesis 1, 26, façamos? Então ele teria que usar nós somos Jeová. Nós somos o Senhor. Nós, porque são três pessoas dentro da substância, outra blasfêmia, né? Deus é uma substância. É aquela questão de Tomás de Aquino, né? Que os três desfrutam da mesma substância. Que substância? Que negócio é esse? A gente vai falar em outros vídeos essa questão da substância. O que é substância, né? Vamos buscar na nomenclatura para você ver se o Deus eterno se encaixa nesses conceitos humanos, meramente humano. E a divindade ela não cabe dentro de conceitos, ela não cabe, né? O eterno não cabe dentro de conceitos religiosos pagãos, né? Porque a Trindade é uma crença pagã, é pagão, é demônio isso. Não há nada de Deus nisso aí. É verdade, tem que ser dita. Mas por que nós falamos isso diuturnamente, né? Sempre que nós temos a oportunidade, nós falamos isso todos os dias, incansavelmente. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Qual deles? Se são dois ou três. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4, 5. O desejo de Deus, ele quer o quê? Que todos os homens, todos eles, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Mas se você se calar, se você ficar calado, se você não fizer nada, como que as pessoas vão conhecer a verdade se você detém esse conhecimento e coloca embaixo do tapete, guarda para usar de vez em quando? Como que você quer que as pessoas cheguem, né? Como que nós vamos fazer? A palavra de Deus diz que Deus confiou a nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e confiou a nós, a mim, a você, a palavra da reconciliação, que é isso, falar da cruz, de Cristo, de quem estava na cruz, quem é o Deus verdadeiro, qual é a verdade que Deus quer que nós pregamos, que as pessoas cheguem a esse conhecimento, e por isso é que nós não devemos medir esforços para que esta verdade chegue aos corações e falemos, quer queira ouvir ou não, né? Você não vai, não, mas ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer dar... Isso aí não é com você, não é comigo. Ah, não, mas não vou falar porque vou ser xingado disso, vou ser chamado disso, de aquilo outro, de herege, de ser... E qual é o problema disso? Então, nós temos que falar essa verdade. Por isso que tem aqui esse programa da unicidade, que é essa verdade. Então,
Deus eterno, ele diz, fora de mim não há Salvador. Ah, então coloca o nome dele de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso para não ir para Lucas, né? Lembra lá em Lucas? O que eles falam? Hoje na cidade de, né, Belém nasceu o Salvador. Se fora de mim não há Salvador, quem é o Salvador que nasceu na cidade de Belém? Jeová fala aqui, né? Ó, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, fora de mim não tem como achar um Salvador. Fora. Essa é a primeira pessoa, é o Pai falando. E aí o anjo fala, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Ó, que maravilha, hein? Que maravilha, como a gente sabe quem é o Salvador. Tá respondido aí? A um só, eu e o Pai somos um. Olha, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem um meio de se tornar um parceiro desse ministério, tem o nosso livro, né? Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. E logo mais, não perca, às 8 horas da noite, o programa Nossa Voz na Rádio Betel. Lá falamos dessa verdade também para as pessoas. Seja um mantenedor, né? Uma pessoa fiel a nos ajudar nessa. Nós precisamos de ajuda. Talvez você não tenha, de repente, os mesmos recursos aí, né? Hoje em dia, falar na internet não é tão difícil. Você abre o celular e já está fazendo uma live, liga o laptop, compra um microfonezinho simples, uma câmera, já está falando, mas aí depende também da pessoa ter, né? Tem pessoas tímidas, pessoas que não conseguem se expressar, ou às vezes não tem tempo para fazer isso. Tudo bem, mas seja um parceiro, então ajude a gente ficar mais tempo no ar, com um programa de rádio, por aqui, envie uma colaboração, uma contribuição, seja um parceiro fiel desse ministério, que, né, a gente, enquanto Deus nos der essa condição, vamos estar aqui falando, né? Mas oremos para que Deus levante também outras vozes, né? E se junte-se a nós também nessa corrente de pregação desta verdade gloriosa. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, amanhã a gente se fala, graça e paz. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante.